o estudo de hoje. Boa tarde a todos. Que Jesus possa abençoar a todos os nossos corações, né, aqui reunidos, encarnados e desencarnados. Então, nós estamos falando de um tema que, para mim, é apaixonante, né? A educação. Não abro mão. E então a nossa ideia hoje aqui é também estimulá-los, né, a verem a importância da educação nas nossas vidas e da educação de uma forma geral, né, para nós quanto humanidade. Independente de nós conhecermos teorias ou não conhecermos, de nós sermos profissionais da área ou não, de nós sermos pais, de nós sermos pessoas responsáveis por crianças, a educação é algo pelo caminho que todos nós passamos. E que passamos infinitamente, né? Porque estamos sempre nos reeducando, já que não sabemos tudo. Não é verdade? Nós vamos aprendendo a cada momento da vida da gente mais uma coisinha, mais um conhecimentozinho aqui, outro ali, vamos amealhando esses conhecimentos, né, que muitas vezes a gente nem valoriza, né? Passamos muitas vezes por situações das nossas vidas que nos leva a aprendizados que a gente não queria, ou que não esperava, ou que não sabe lidar com eles, mas eles são necessários. Então, isso é educação também. Mas a gente vai focar na educação no ponto de vista que Leon Denis está trazendo para nós, e vamos ampliar, levando para a questão da evangelização. Da evangelização espírita, porque é onde labutamos, né? E quanto casa espírita, participantes dela, todos nós temos a obrigação de olhar por essa lente, a lente da evangelização espírita. Por quê? Porque o espiritismo, já que adotamos, né, essa filosofia, em princípio, quanto filosofia, depois a gente leva para os outros conceitos, né, fazendo o parâmetro com a ciência e com a moral, mas no primeiro momento o que a gente tem é uma filosofia espírita em nossas mãos, que nos faz pensar, que nos faz elaborar melhores condutas para as nossas vidas. Automaticamente a gente vai buscar as questões morais e vamos compreender que envolvidos estamos também com o crescimento do mundo, né, a evolução do mundo. E aí vem as descobertas científicas de par a par com as noções filosóficas, nós vamos compreendendo as lições morais para nós. Então é tudo, né, intercalado, reunido. E Leon Denis vai dizer para a gente aqui, iniciando aqui toda a questão, no livro Depois da Morte, quando ele diz: é através da educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Pronto, a gente não precisava falar mais nada, né? Nessa primeira frase de Leon Denis, ela é categórica. É através da educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Nós já não aprendemos, estudando a doutrina espírita, que um dia nós seremos perfeitos? Então está pronto, está aí. Nós só vamos nos tornar perfeitos se nós nos educarmos. E aí ele fala mais para dizer que para ter uma sociedade nova é preciso ter homens novos. E como nós teremos homens novos se esses homens não buscarem o seu autoaperfeiçoamento, a sua autoeducação? Isso a gente conquista no nosso dia a dia. A gente formula isso para nós mesmos, vivendo, diante das perspectivas que a vida nos oferece. A moça está falando assim, eu tenho perspectiva nenhuma, sei lá que perspectiva que eu tenho na minha vida, não tem nada de bom me oferecendo, tá essa vida dura aí, tenho que ralar, tenho que todo dia levantar cedo para o trabalho, tenho que isso, tenho que aquilo.
a gente começa a olhar pelo foco da lamentação, né? Pelo foco do mundo de provas e expiações, mas nós já sabemos que estamos nele. E se estamos inseridos neste mundo é porque nós precisamos dele. Para quê? Adivinha? Para avançar, para progredir, para ser feliz, para ser perfeito. Ninguém vai chegar à perfeição se não passar por aqui. Não dá para pular, não dá para queimar etapa. Então, por isso Leon Denis está falando que é através da educação que se reformula, que se reestrutura, que se aperfeiçoa. E a evangelização na casa espírita, o que tem a ver com isso? Eu comecei a falar. O que tem a ver que o que era evangelização? É trazer o que para a criança, em princípio, que você recebe ali? O Evangelho do Cristo. Os ensinamentos do Cristo. A moral evangélica, que está toda fundamentada nessa filosofia espírita, que vai fazer a gente compreender por onde é que eu devo trilhar. E nada melhor do que ensinar isso desde a infância. Nada melhor do que se saber isso desde a infância. Qual de nós, né, exceto aqueles que nasceram no berço espírita e tiveram evangelização desde a mais tenra idade, qual de nós já não parou para pensar e lamentar não ter conhecido a doutrina espírita antes? Que teria feito diferenças nos nossos caminhos. Não é verdade? Que a gente fala hoje, se eu soubesse disso antes, né? Se eu tivesse tido essa informação ainda na mais tenra idade, porque é verdade, a mais tenra idade é muito importante. Nos dizem os teóricos da educação que o que se ensina na primeira infância, quer dizer, de 0 a 7 anos é a primeira infância, não se esquece nunca mais. Nunca mais. O que é nunca mais? Nunca é nunca, né? É peso, é forte, é para toda a eternidade. Nunca é para toda a eternidade, ultrapassa, transcende a matéria. Nós carregaremos em nós, gravado no mais íntimo de nós, tudo que nós aprendermos. E é na infância que a gente aprende, e é na juventude que a gente apreende, nos diz Amélia Rodrigues, num texto chamado Evangelização, Desafio de Urgência. Evangelização, desafio de urgência. Logo, evangelizar é para lá de extremamente importante. E olha que isso não é valorizado. Até na casa espírita não é. Nós hoje labutamos com uma tremenda dificuldade de termos evangelizadores numa horinha em que nós estamos na casa espírita, participando de um estudo, de uma reunião pública, de um tratamento espiritual, que concomitante, quer dizer, ao mesmo tempo, está acontecendo a evangelização das crianças e dos jovens. E nós temos dificuldade de manter isto acontecendo, porque não temos recursos humanos. Porque os recursos humanos não valorizam a evangelização espírita. Não valorizam o conhecimento do Senhor Jesus no coração. Como assim, Magdala? Isso é muito forte que você está falando. Você está querendo dizer que eu não estou valorizando a evangelização para as crianças? Não estou, a partir do momento que eu não me filio, que eu não participo, que eu não estimulo, que eu não procuro amparar esses corações que estão chegando no planeta desejosos, sedentos de moralidade. E só o Evangelho de Jesus nos dá isso. Claro, junto com o trabalho familiar, junto com o estudo do Evangelho em casa, junto com o trabalho da família, né? Porque também evangelização não é aquilo que muita gente pensa que é. Vamos lá na casa espírita, e enquanto eu estou na reunião, alguém vai tomar conta da minha criança para mim. Não. Nós não tomamos conta de criança.
tomar conta de criança tem creche, tem escola, tem cuidador, sei lá, qualquer lugar. Na casa espírita, nós aqui estamos para evangelizar, para trazer os conhecimentos do Senhor Jesus a esses corações necessitados. Os nossos corações estão necessitados desse ensinamento do Senhor Jesus? Sim, muitíssimo. Então, por que os pequenos não estão? E aí, como dizem os teóricos da educação, não são nem os espíritos desencarnados que estão nos falando, são aqueles que encarnados trabalharam pela educação e nem são espíritas, ensinaram que tudo que se aprende na primeira infância fica marcado para sempre. Nunca mais se perde. Então, já pensou aprender sobre o Evangelho de Jesus nessa primeira infância? Está marcado para sempre, para toda a eternidade. Então, cada coração que se coloca à disposição de trabalhar pela evangelização infantil estará contribuindo para que aquele pequeno coração nunca mais se esqueça daqueles ensinos. Que tenha plantado no mais íntimo do seu ser a noção de Deus, Pai, amoroso, bom, justo. Gente, quer nós crescermos com esse conhecimento, nós automaticamente nos tornamos outras pessoas. Nós vamos pensar antes de fazer as coisas erradas, nós vamos saber separar o que é certo e o que é errado. A gente vai saber como lidar em situações adversas. Nós vamos nos tornar mais fortes. Então, se a criança aprende isso, na juventude ela não é rebelde, na juventude ela não tem crises, na juventude ela não se perde nos caminhos, porque ela vai ter a base do amor de Deus plantada no seu coração, plantada nas suas emoções, plantada nas suas ações. É outra criatura. E eu, particularmente, abro um parêntese para falar que eu sou testemunha disso. Porque labutando tantos anos no campo da evangelização, eu já vi muitas situações serem corrigidas ao longo do tempo. Eu já vi muitas crianças se tornarem jovens e hoje adultas, e o resultado da evangelização aparecendo claríssima nessas criaturas, se mostrando pessoas que querem se transformar e que sabem lidar com as adversidades. Logo, é um dado de qualidade ter a evangelização no coração desde a mais tenra idade. E falo isso desde antes de nascer, vamos dizer assim. Desde a barriga da mamãe, antes até. Existe um livro de Américo Domingos que ele se intitula Reforma Íntima antes do berço. Procurem e leiam. Procuram e leiam esse livro. Reforma Íntima começa antes do berço. Ele tinha escrito Reforma Íntima no berço. Depois, ele escreveu esse, antes do berço, acrescentou algumas coisas a mais. Por quê? Nós somos testemunhas disso. Na nossa casa espírita aqui, nós temos um trabalho no tratamento espiritual que atendemos as moças grávidas, para já fazerem o tratamento de aconchegar esse espírito a esse mundo que ele sabe que ele vai chegar e que não é fácil. Ele sabe disso. E muitas vezes nós, quanto espíritos, morremos de medo de reencarnar, porque sabemos que vamos enfrentar muitas adversidades. Ele precisa ser aconchegado, precisa ser amparado, acolhido, fortalecido. Ele precisa ser conscientizado que ele está vindo e que tem quem se preocupa com ele. E antes dele reencarnar, ele é trazido na casa espírita que ele vai participar para ser recebido aqui depois, e no corpinho, e receber o Evangelho do Senhor Jesus. Ele já fica mais seguro. Opa, vou ter uma porção de gente para me ajudar. Então ele vem e toma conhecimento de como é que acontece o trabalho aqui. Aí já pensou os espíritos? Fala baixinho para ninguém ouvir.
Já pensou esse espírito sendo trazido? Imaginem, ele sendo trazido para ele conhecer as salas de evangelização, conhecer os médiuns da casa, conhecer o ambiente. Aí, no dia que ele vem, não tem evangelizador na sala para ficar com as crianças. Ele foi bem recebido? Não foi, né? Aí ele já vai ficar meio cismado, né? Mas se estão me oferecendo, tem mesmo? Então, gente, aqui vai uma convocação. Olhemos para os bebês, olhemos para a criança, mas não só as nossas, não. Olhemos para os outros, humanidade. Olhemos para aqueles que esperam ser amparados para viver neste mundo. Porque nós sabemos que não é fácil viver nele. Mas nós precisamos estar seguros nele, assim mesmo. E para nós estarmos seguros, nós precisamos passar segurança. Mesmo que estejamos estropiados, mesmo que estejamos capengando, mesmo que estivermos nos arrastando, mesmo que as dores estejam lancinantes, mas é nossa obrigação, porque nós estamos sendo amparados primeiro. E aquilo que a gente ganha, a gente tem a obrigação moral de oferecer. Oferecer o pouquinho que possa. Nem que seja um pouquinho só, mas que a gente ofereça. Porque é a grande oportunidade que a gente vai ter de somar pontos, né, nesse nosso crescimento espiritual. Que perpassa pelo crescimento material. Que passa pela transição das nossas vidas no que está dado para a gente. Que muitas vezes nós mesmos construímos, não é verdade? Nós fizemos um planejamento. Nós fizemos um planejamento não só para receber as coisas, mas também para doar aquilo tudo que a gente tiver conseguido. Por isso, Leon Denis fala assim, olha, não basta ensinar a criança os elementos da ciência, porque isso é muito valorizado, né? Vamos botar na escola, na melhor escola, na escola que ensina a passar no Enem, que vai conseguir fazer entrar no vestibular, na escola que vai encaminhar para o colégio militar, ou para os melhores colégios do mundo, ou até para as instituições internacionais, né? Porque só aqui está fraco, né? Precisa mandar para outros mundos, aí melhores. Ele está dizendo que não basta. Não basta ensinar. Pode ensinar isso tudo, mas não basta. Ele diz, tão essencial quanto saber ler, escrever, calcular, é ensinar a governar-se. Conduzir-se como ser racional e consciente. É entrar na vida armado, não apenas para a luta material, mas, sobretudo, para a luta moral. Como é que se faz isso? Nós temos o pulo do gato. O Espiritismo nos ensina. E se a gente está gostando de aprender, nós temos a obrigação de passar adiante. De levar para quantos nós pudermos, aonde nós estivermos, né, desenvolvendo o papel que seja no mundo, a gente tem essa obrigação de não deixar passar, né, em branco o conhecimento que a gente já adquiriu, que a gente sabe que nos faz mais seguros dentro de um mundo que é de muita dificuldade. Leon Denis ainda fala para a gente que, com isso, presta-se mais atenção em desenvolver as faculdades e os lados brilhantes da criança. Não, porém, suas virtudes. Quer dizer, não basta nós olharmos para a criança e querermos também só o melhor dela, quanto criança no mundo. Por quê? Porque ela vai crescer, ela vai se tornar o adulto e ela precisa ter perspectivas melhores lá no futuro. Então, ela tem que se conhecer, ela tem que aprender a se governar. Se ela, quanto criança, não souber governar-se em pequenas ações próprias de criança, que a gente vai dizer, isso é coisa de criança, né? Ah lá, olha, está mordendo na creche. Deixa, isso passa. Ensina desde agora. Na creche, aliás, antes da creche. Mas se na creche ela está tomando essa atitude e não for ensinado a ela,
fazê-la refletir. Não é apelar, não é maltratar, não é punir, é corrigir. E hoje as leis do mundo já estão nos ensinando isso, porque se hoje você bate, você é punido, né, pela lei. Tem uma lei humana, né? Tem criança espertinha por aí já dizendo assim, ó, vou te processar, hein? Né? A própria criança já tem conhecimento do seu direito. Está lá no estatuto, tem um estatuto aí que me protege. Eu te processo. Ela nem sabe direito o que ela está falando, mas ela fala, porque ela está se defendendo. Ela está errada? Não. Mas é preciso ensinar ela a refletir de uma forma com qualidade. E com o ensino moral, ela vai conseguir fazer isso. Então, ela vai saber se comportar diante das situações que ela está trazendo no seu íntimo, quanto ser imortal, amealhado em outras oportunidades reencarnatórias, que vão aparecer nela. Ela já vai me dar aqui a carteirada, ó. 10 minutos. Tenho 10 minutos para falar tudo que eu gostaria de dizer, não vai dar. Mas então, vamos aproveitar os minutos. Esse momento em que a criança começa a ser amparada para que ela reflita com a sua própria cabeça, ela precisa pensar com a cabeça dela. Mas ela tem que ser ensinada a isso, porque ela é plástica. A primeira infância é esse momento plástico, em que nós podemos ajudá-la, né, a pensar por si mesma, e quando a situação acontecer, ela vai saber lidar com a situação, e se ela não souber, ela vai saber chegar a nós, fazer-nos confiantes, né, para que ela possa se abrir e ser esclarecida e orientada. Mas, porém, contudo, nós temos que nos estar esclarecidos para saber amparar, para saber orientar. E a casa espírita, através do conhecimento do espiritismo, que é, né, esse lado, né, que o espiritismo vem trazer para a gente lá no texto da Amélia Rodrigues. É Amélia Rodrigues? Isso, Amélia Rodrigues, lá no livro Terapêutica de Emergência, no texto Evangelização, Desafio de Urgência, ela diz: o Espiritismo, ao seu turno, vem hoje lançar as bases da nova humanidade. O que é a nova humanidade, se não isso? Você ensinar a sua criança como se conduzir no mundo. Mordeu, bateu, não podemos mais ensinar ela como se ensinava no passado. Se você chegar aqui mordido e batido, vai apanhar, né? A lei humana já não oferece mais esse cuidado, né? Que não é um cuidado, na verdade, né? É um apelo desesperador. E os ensinamentos do Senhor Jesus também não. Evoluímos, avançamos. Então, precisamos amparar, ensinar o outro a pensar. Vamos pensar sobre isso? Vamos lá, vamos sentar e vamos conversar. Ah, mas como assim uma criança pequena não sabe sentar e conversar? Ela pode não aguentar sentar e conversar durante 1 hora, mas uns minutinhos necessários pelo campo de conhecimento que ela já detém, ela consegue. E você faz de qualidade esse tempo para ensinar para ela que ela não deve bater, não deve morder, por que ela não deve fazer isso, mas se ela chegar em casa batida e mordida, ela não vai levar outra mordida nem outra batida também. Vai se conversar para compreender. Precisamos estar orientados para fazer isso. Com isso, no futuro, os nossos estatutos, as nossas leis serão mais completas ainda nesse campo da moralidade. Porque nós seremos uma humanidade, né, mais segura, mais organizada, mais voltada para as questões morais, aquilo que está no íntimo da gente. O que eu estou trazendo? Se eu tenho uma criança sob os meus cuidados que está rebelde, né, entre aspas, que está violenta, ou que está tomando uma ação qualquer que não é a ideal, eu tenho que fazer o quê? Me esclarecer para como esclarecer esta criança. Para que ela possa se desenvolver de tal maneira a no futuro ser mais um que vai somar também. E não um que vai querer viver daquele jeito lá que se viveu no passado, que não cabe mais. Nós avançamos no mundo.
avançamos nesse conhecimento. Então, Leon Denis ainda fala assim para a gente: na escola como na família, negligencia-se muito em esclarecê-la sobre seus deveres e sobre seu destino. Assim, desprovida de princípios elevados, ignorando o objetivo da vida, no dia em que entra na vida pública, entrega-se a todas as armadilhas, a todos os arrastamentos da paixão, num meio sensual e corrompido. Não é isso que o mundo oferece? Mas o mundo oferece muita coisa boa também. Nós precisamos trocar a lente do óculos que vai olhar para esse lado bom e encaminhá-los para esse lado bom. E fazê-los vivenciar esse lado bom, conhecendo que existe um mundo adverso, mas que ele vai aprender a lidar com esse mundo adverso. Nós não aprendemos? Então temos a obrigação de ensinar o outro a aprender também. Emmanuel, no livro Consolador, responde a uma pergunta assim: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. Perceberam o que Emmanuel está falando? É plástico. A gente consegue organizar aquele organismo, infantil, porque está desenvolvendo o seu pensamento, a sua inteligência, de tal maneira que ele vai amealhando esse conhecimento, vai somando, vai chegar a um ponto que ele vai ser capaz de pôr em prática aquilo que ele aprendeu. Então, o jovem que chega lá, na idade da adolescência, e que muitas vezes é incompreendido porque fala, está na aborrecência. Há quem diga isso, eu não gosto que falem isso, se alguém falar disso comigo eu brigo, eu fico zangada, porque ele não é aborrecente, coisa nenhuma. Você que está se aborrecendo com ele. O aborrecimento está na gente, não está no outro. Ele está mostrando alguma coisa que foi equivocada nele até chegar aí. E de quem é a responsabilidade? De quem o educou. Ele está ali para aprender. Então, aprende-se na infância e se apreende na adolescência. Apreende, torna-se próprio do outro. Então, a criança incompreendida, fala lá a Amélia Rodrigues, resulta no jovem revoltado. E este assume a posição de homem traumatizado e violento. A criança desdenhada ressurge no adolescente inseguro que modela a personalidade do adulto infeliz. Então, queridos companheiros, a educação infantil, a evangelização nesta fase, desde antes do berço, no berço, e ao longo desses primeiros 7 anos, é de importantíssima, é de importante realidade na vida da gente. De nós estimularmos as nossas crianças e as crianças daqueles que conhecermos a frequentarem o trabalho de evangelização que as casas espíritas oferecem no mundo. Hoje, graças a Deus, temos muitas casas espíritas que oferecem esse serviço e que estão envolvidas com o trabalho do Cristo de fazer homens melhores, homens de bem. Então, nós não teremos rebelião, não teremos rebeldia, não teremos violência no futuro, no adulto, se nós cuidarmos bem dessa criança.
se nós trouxermos para esse solo infantil, como nos diz Amélia Rodrigues, como nos respalda Emmanuel e como nos traz a lição de hoje, de Leon Denis, que a gente não deixe, né, desprovido essas criaturas para que no futuro saibam se comportar como criaturas que a gente espera para um mundo melhor. Todos nós queremos um mundo melhor, mas o mundo melhor não se constrói se não for com esforço, se não for com educação, se não for com preparo, se não for com determinação de realmente sermos também, já agora, as criaturas melhores que nós queremos que os outros sejam. Que nós possamos fazer a nossa parte, que nós possamos doar de nós o máximo que nós pudermos, né? E principalmente, participando de um trabalho de evangelização que o Espiritismo nos propõe participar. E dar, né, essa participação nossa, essa nossa parcela, para termos realmente criaturas, né, construtivas num mundo que a gente quer que seja também construtivo. Que Jesus possa abençoar a todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Vamos agradecer, então, Magdala, pelas suas reflexões. Pede, se não pode comprar agora, devido aqui do trabalho, que a gente pensa que tem, não tem.